Oi, gente. Estamos aqui hoje no último dia, né? Foram 4 encontros incríveis no mês de junho, né? Agora, quer dizer, a gente entrou em julho, mas ainda é sobre o mês de junho, sobre o mês do orgulho. E eu fico muito feliz e tenho muito orgulho de ter convidado pessoas que são tão incríveis e que, de fato, têm uma agenda muito cheia e essas pessoas toparam. E a última hoje é a Alice, que está aqui. Ao invés de apresentá-la, eu vou deixar para que ela mesma se apresente para vocês. Eu quero dizer que eu sou fã da Alice, tá? De verdade, assim. Eu sou fã da Karina. É, tudo bem, gente? Meu nome é Alice Pereira, eu sou quadrinista, é, eu também sou musicista, toco até com a Karina no bloco de carnaval, toco no Tocochona também, tenho uma banda virótica. Tá tudo meio parado, né, agora com essa coisa da pandemia. E eu sou mulher trans lésbica. Não sei se tem mais alguma coisa. Ela é maravilhosa, gente. Alice, para começar, conta pra gente como foi que você se entendeu como uma mulher trans, lésbica, e como foi esse processo para você. Então, posso fazer propaganda já? Ó, Lógico. todas as perguntas vai ter aqui no meu livro, Pequenas Felicidades Trans, que eu fiz quadrinhos para responder essas perguntas que várias pessoas me fazem. E aí eu comecei a responder elas em quadrinho. Então, minha mãe fala que quando eu tinha 2 anos de idade, eu já me identificava, assim, como uma menina, que eu, assim, apesar de dizerem que eu não era, eu falava que eu queria ser uma menina. E quando eu tinha 9 anos, a gente estava. Eu nem estava prestando direito atenção na televisão, né? Acho que minha mãe estava vendo. E aí apareceu a Rogéria. E aí minha mãe falou: Ah, tá vendo essa mulher aí? Ela nasceu menino. Aí aquilo para mim, nossa, foi ali que eu entendi o que era, que existia uma mulher trans, travesti, essas coisas, que eu até então não sabia. E aí que eu me entendi como aquilo, né? E eu passei, assim, quase a vida inteira com aquilo dentro de mim, uma vontade de me revelar para o mundo. Só que eu tinha muito medo e tinha uma questão também, que eu não sentia atração por homens, eu sentia atração por mulheres. E aí era tudo muito confuso, porque no início, na adolescência, eu só me imaginava como uma mulher, me imaginava fisicamente como uma mulher. E, e aí eu ficava achando que eu podia ser gay. Mas só que eu não sentia atração por homem, né? Eu sentia atração por mulher. Então isso, no início, assim, durante muito tempo foi uma coisa meio confusa para mim. Mas depois eu simplesmente entendi que assim, para entender uma translésbica desse jeito demorou muito mais, né? Mas eu entendi que eu me sentia como uma mulher, uma trans, uma travesti, só que eu sentia atração por mulheres, não sentia atração por homens, né? Eu não sei, agora me perdi um pouco. Ah, Respondeu a pergunta? Acho que sim, né? respondeu. Mas é interessante você falar um pouco mais como foi esse momento que você entendeu, que você falou assim, não, tá, entendi isso, vou falar para o mundo, vou me assumir como Então, pessoa. é todo primeiro, você entende, mas daí a você pular para falar para o mundo, aí é outra história, né? Você tem que é, você tem que estar preparada, né, para chegar e se revelar trans e se pensar, tipo, quando eu era mais nova, era muito mais complicado, né? Hoje em dia você tem muito mais aceitação, apesar de todo o preconceito que ainda existe e tal. Se fala muito mais sobre o assunto, né? Eu imagino que para as pessoas trans mais jovens é muito mais fácil, né? Para elas começarem um processo de transição, até as informações que precisa ter, né? Eu sabia o que era, sabia o que eu queria, mas eu achava que eu nunca ia ter coragem de me assumir. Até porque tinha essa questão de eu sentir atração por mulheres, eu achava que nenhuma mulher ia me aceitar sendo trans, né?
Então, eu não queria ficar sozinha também, e aí eu tive dois casamentos, três. Tive dois casamentos, é porque eu tô no terceiro agora. E, e aí quando eu terminei meu segundo casamento, que eu falei assim, não dá, não vou continuar fingindo, né, uma coisa. E aí que quando, né, depois de eu terminar meu segundo casamento, que eu decidi que agora não vou, se eu ficar sozinha, eu fiquei, azar, eu vou viver como eu quero viver. E foi assim, mas dentro disso, né, tem todo esse processo aí de você, além do processo de aceitação, o processo de você achar o seu momento, né, também. E hoje eu acho que e foi engraçado, que foi meio que coincidente, porque de quando eu comecei minha transição em 2016, de quando eu comecei para cá, as coisas mudaram muito. Lá no início da minha transição, ainda era uma coisa que não se falava. Aí logo que eu comecei minha transição, aí começou a ter um monte de coisa, começou a ter novela, que tinha um homem trans na novela, aí teve filme, começou a aparecer um monte de coisa, apareceu um monte de gente dando entrevista. Assim, eu sempre acompanhei tudo, mas o que aparecia sempre eram determinadas pessoas, né, determinadas mulheres trans, travestis, que apareciam muito com aquela coisa de fetiche, né, em programa tipo Pânico ou Silvio Santos. E a partir daí, mais ou menos na época que eu comecei a transição, começou um movimento mais forte de aparecer várias coisas, aparecer, né, candidatas a vereadoras, a deputados, né, e o movimento parece que nos últimos 5 anos, assim, deu uma crescida, né, então eu acho que, né, hoje eu acho que, apesar de ainda ser muito difícil, eu acho que já é bem mais fácil para as pessoas que estão começando. Legal. Como Alice... Teve a coisa também da a OMS, como é que se fala? Despatologizou a transexualidade, que até então, acho que foi 2018, até então era considerado uma doença, deixou de ser. O STF permitiu, né, que as pessoas trans possam fazer mudança de nome e gênero sem precisar passar por um processo judicial. Então, muita coisa aconteceu nesses últimos anos, né? Muito legal. Realmente, a Alice começou falando, né? Ela é do Carnaval, eu também sou. A gente faz parte do Carnaval Alternativo do Rio de Janeiro. Já passamos por diversos blocos. Inclusive, acho que você já foi do Fogo e Paixão, não já, Alice? Ou eu estou enganada? Já fui. Você foi do Fogo e Paixão? Não, eu frequentava e era amiga do PH. E é isso, assim, naquela época, desde muito tempo atrás, nessa coisa do carnaval, não tinha nenhuma mulher trans assumida, sabe, que tocasse, que fizesse parte dos blocos. E a Alice realmente iniciou esse movimento, foi uma coisa muito forte. É por isso que todo mundo do carnaval conhece, mais do que conhecer, respeita muito a Alice, né, o que ela representa e o trabalho que ela faz, que é lindo. Agora, Alice, queria entender de você como você sente o preconceito pelo fato de você ser uma mulher trans e se esse preconceito potencializa por você ser lésbica. Bem, assim, eu acho que tem eu não, é engraçado, né? As pessoas, elas são muito, sei lá, falsas. Eu acho que o preconceito não vem muito diretamente em cima de mim, não, mas eu sinto algumas coisas, assim, eu senti a vida inteira, né, porque apesar de eu não ser assumida, eu sentia, principalmente quando eu era criança, na escola, eu apanhava, eu sofria muito bullying, eu era uma criança totalmente isolada, assim, eu não me socializava por conta disso, né. Depois eu fui aprendendo a me encaixar, assim, e criando uma casca, né, para enfrentar esse preconceito, né. Mas mesmo assim, eu sempre tive dificuldade
tive um pouco de dificuldade, assim, de me relacionar por conta disso. E relacionar em geral, né? Não relacionamentos amorosos. Mas essa coisa do preconceito diretamente, eu não sinto ele muito. Não sei o que acontece. Não sei se as pessoas... Eu acho que algumas situações... Assim, por exemplo, quando eu saí da onde eu trabalhava, e eu me revelei trans depois que eu saí. E aí o pessoal ficou... Todo mundo falou da minha vida, postou foto minha. Tipo, todos os grupos do WhatsApp da empresa começaram a passar para um monte de grupo de WhatsApp. Eu contei para um certo grupo de pessoas que eu tinha mais intimidade, eu contei que eu estava passando pelo processo de transição e tal, e eu já estava, né, um pouco avançado, assim, e aí alguém daquele grupo mandou e isso foi viralizando, assim, 2 dias depois um amigo meu de outro lugar veio me falar que estava rolando aquilo, né, como uma coisa meio como um deboche, assim, né. Uma intenção depreciativa mesmo, é isso? Essa questão de qual seria o preconceito de ser uma mulher trans e lésbica? É que as pessoas não imaginam, as pessoas acham que você é mulher trans, você é hétero. Se você é mulher trans, primeiro que muita gente acha que as pessoas transicionam para agradar o outro, né? Acham que mulheres trans transicionam para arrumar homem e homem trans transiciona para arrumar mulher, né? E que não é assim. Se fosse isso, é muito mais difícil, é muito mais fácil você ter um relacionamento se você for um homem gay ou se você for uma mulher lésbica do que se você for uma pessoa trans, né? Independente de você ser uma pessoa trans hétero ou uma pessoa trans homossexual, né? Então, e assim, no meio mesmo, tipo, né, quando eu comecei né, depois que eu já tinha começado minha transição, assim, aí eu tava solteiro, eu entrava em site de relacionamento, assim, tinha muito preconceito, muita gente que não via, eu botava bem explícito lá no Tinder tal, que eu era trans, e tinha gente que não via isso, tem um monte de gente que não lê, né, o que tem, né? Só olha sua foto, já dá like, já começa a conversar com você e nem sabe. E eu botava lá, uma das primeiras coisas escritas que eu colocava lá que eu era trans, para evitar esse tipo de problema. E sempre tinha alguém que não lia, já aconteceu de uma mulher encontrar comigo sem saber. E aí depois da gente conversar alguns minutos assim no bar, ela foi se tocar e aí ela começou a ser super ofensiva comigo, né? E aí eu levantei e fui embora, larguei ela lá no bar, né? Com a conta para pagar. Então, e assim, fora nas conversas também, fora, tipo, as pessoas sempre supõem que a gente se prostitui ou que, né, que tem doenças sexualmente transmissíveis. Não que haja alguma coisa de ruim nisso, mas o problema né, o preconceito é você pressupor que a pessoa já é determinadas coisas por ela ser trans, né? Então já aconteceu de me mandarem mensagem perguntando diretamente quanto eu cobrava, sabe? Esse tipo de coisa. Agora nunca percebi, pelo menos, né? Porque eu sou uma pessoa meio aérea também. De alguém me xingar diretamente ou falar alguma coisa assim, ou tentar me agredir fisicamente, a agressão física nunca aconteceu. Aconteceu já agressões assim normais pelo fato de ser mulher, tipo homem tentar agarrar no carnaval, esse tipo de coisa. Mas pelo fato de ser trans, eu nunca passei por uma agressão explícita desse jeito, não. E o preconceito sobre ser trans lésbica tá aí, né? Assim, tipo, nas pessoas acharem, pô, mas como é que você virou... Por que você virou trans se você gosta de mulher? Tipo assim, né? Essa pergunta vem de todo mundo, de amigos, da família, né? Aliás, principalmente das pessoas mais próximas que vêm esse tipo de pergunta. Né? As pessoas não sabem, mas isso também vem muito do que a gente aprende a vida inteira, né? Não sabem diferenciar o que é a identidade de gênero, o que é o sexo, o que é a orientação sexual. E aí
acho que a gente pode falar rapidamente agora, né? Identidade de gênero é como você se identifica, como você se enxerga. Você se reconhece como uma mulher, como um homem, como uma pessoa de gênero neutro. Isso nada tem a ver com sua sexualidade, com a sua orientação sexual, né? Que é por quem você se sente atraído para ter um relacionamento romântico ou não. Né? Você pode ser bissexual, você pode ser heterossexual, você pode ser pansexual, você pode ser assexual. E aí, nisso, a gente tem mais de 30 variações. Né? Então, a sexualidade ela é muito ampla. E esse estranhamento vem exatamente das pessoas não conhecerem isso, né, Alice? As pessoas, principalmente mulheres trans, né, são muito associadas a um super gay. Tipo, um homem gay plus, sei lá. E Sim. Aí é por isso que rola todos esses preconceitos, né? Sim. Agora, Alice, você tem sua profissão, né? Você é uma mulher que tem uma estabilidade, que isso é diferente da realidade de muitas outras mulheres trans. Então, eu queria que você falasse para a gente um pouco mais da sua profissão, né? Como você conseguiu ter essa estabilidade, se você acha que essa realidade que você tem é possível para todas ou não. Então, eu consegui uma estabilidade antes de me transicionar, né? Eu era engenheira e aí eu, né, tinha um emprego bom, assim, aí eu fiz uma poupança e acabei largando a empresa até porque eu não vi condições de me assumir trabalhando naquele lugar e eu também queria mudar de vida mesmo, mudar de profissão. E então, um dos motivos também que eu demorei para transicionar era também isso, porque eu não queria, porque tipo, quando eu era mais nova, se eu fosse transicionar, eu ia ter que me prostituir, eu não ia ter opção de. Hoje em dia ainda existe, mas mesmo assim é muito difícil, entendeu? Para quem não tem apoio familiar e tal, né? Existem algumas empresas que estão empregando, né? Mas você conseguir entrar no mercado de trabalho, tem a questão também dessa coisa da mudança do nome, do gênero, pode facilitar bastante, principalmente se a pessoa tiver uma passabilidade, né? Mas aí também depende de várias outras coisas, porque quem conseguiu agora, porque essa coisa da mudança de nome e gênero é recente, né? Então a maioria das pessoas trans que até conseguiram mudar o nome e gênero, elas tiveram dificuldade para se qualificar, para estudar, ou até para conseguir um emprego agora, mesmo mudando o nome e o gênero e assim, conseguindo não precisar chegar numa entrevista e tal e as pessoas saberem que ela é trans para não ser rejeitada na entrevista, também tem uma questão de currículo, que as pessoas não conseguiram fazer um currículo também, né? Então a situação ainda é muito, eu acho muito difícil, né? Eu acho que eu conheço poucas, eu conheço muita gente pelas redes sociais, né? Eu conheço muito poucas que estão empregadas, a maioria é porque é funcionário público ou de empresa pública, né? Porque aí você tem o concurso, né? Uma forma mais igualitária, eu acho, né? Para a pessoa que pelo menos conseguiu ter uma formação, né? Pelo menos ela consegue fazer um concurso, mesmo que de nível médio, né? E aí, nesse caso, se ela passou no concurso, ela entra. É diferente de uma empresa. A empresa vai lá, olha, vê que você é trans, já não te contrata, fala que você não faz o perfil, né? Aí algumas empresas estão contratando pessoas trans atualmente, até para preencher uma cota, assim, para dizer que eles são... como se diz? Inclusivos. Que apoia a diversidade, mas é só para cargos, né, onde a pessoa não tem visibilidade nenhuma, né, cargo de telemarketing ou de não depreciando isso, mas só para os cargos mais
por exemplo, telemarketing que a pessoa não vai mostrar a cara dela, então aí eles botam uma pessoa trans, né? O que eu vejo também é um processo seletivo que não flexibiliza em nada as exigências. Exatamente, ainda tem essa outra questão, que você tem que, por exemplo, eu canso de receber proposta aí para, assim, de pessoas que eu conheço, né, que a gente está querendo uma pessoa trans designer. Aí tá, eu vou procurar, ou sei lá, uma pessoa trans que trabalhe com. Às vezes eu recebo assim do pessoal que eu conheço, né? Aí as pessoas sabem que eu sou trans, aí quer ver se eu divulgo, né? Do audiovisual e tal, mas aí tudo não aceita uma pessoa que não tem experiência, aí fica difícil de você conseguir. Você fala que você quer incluir pessoas trans, você tem que estar bem disposta assim para você fazer inclusão de verdade. Não é só você dizer que você está abrindo uma vaga. Aí você diz que está abrindo uma vaga, mas aí você coloca aquela vaga super difícil de ser preenchida. Aí você fala, não consegui ninguém com o perfil para preencher, eu chamei uma outra pessoa. Não, entendeu? Eu acho que essa oportunidade tem que ser mais completa, né? Você tem que... E você, assim, tem um monte de requisito que... Quantos requisitos que você vê que tem para arrumar emprego nos lugares, que aí você vai ver mesmo? Não tem nada, você não precisa de nada daquilo, né? Então é muito para segregar mesmo, né? Exatamente. E é isso, assim, a gente tá falando agora aqui com uma empresa, né? E é uma empresa que, de alguma forma, tenta abrir vaga para pessoas LGBT+, e a gente teve um papo também com eles no ano passado, no mês do orgulho, Alice. No ano passado, com Marcelo Esteves e Natália, e também a gente falou disso e é sempre bom reforçar, porque é o que a Alice está falando, né? Trabalhar com diversidade tem que flexibilizar o processo, porque são pessoas que são perseguidas na escola e muitas vezes abandonam a escola por causa disso, são pessoas que passam por muitos problemas dentro de casa, né? E que não tem cabeça, e que não tem oportunidade mesmo de estudo, não tem como sentar e dedicar horas do dia para se preparar para o Enem, não tem grana para pagar uma universidade particular. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração, inclusive a questão psicológica. Até mesmo porque as exigências do mercado de trabalho, elas são, a maioria delas é só para justificar que você mantenha as mesmas pessoas trabalhando e com a oportunidade de você dizer assim, não, mas você não conseguiu porque você não tem isso aqui. Aí você separa todas aquelas coisas que você já sabe que determinado tipo de pessoa, perfil, que você sempre contrata, tem aquilo, e aí você coloca aquilo como exigência para quem você quer contratar, né? Agora, na verdade mesmo, no fundo, quantas daquelas exigências são utilizadas, né? Assim, eu já trabalhei em um monte de lugar, eu sei muito bem que não é assim, que isso é uma grande forma mesmo de você discriminar pessoas, né? As exigências de currículo, elas são uma grande forma de discriminar pessoas. Você faz coloca um monte de itens ali que, na verdade, para o trabalho que a pessoa vai fazer, não vão fazer nenhuma diferença, e muita coisa a pessoa vai... A maioria das coisas que você faz num trabalho, você acaba aprendendo ali. Então, é muito mais importante você pegar uma pessoa que esteja disposta, que esteja com vontade, né? E uma pessoa que, assim, seja minimamente desenrolada, né? Do que você cria esses... É só para criar barreira mesmo, né? Deixa a Natália falar lá, que ela levantou a mão e eu atrapalhei ela. Então, hoje eu faço parte da RH da empresa e a gente, no início do ano, a gente começou um projeto para contratar pessoas trans e pelo Trans Empregos, não sei se vocês conhecem. Sim, eu sei. E a gente está cadastrado lá. E eu queria falar um pouquinho disso sobre os currículos, né? Eu faço filtro de currículo e às vezes tem pessoas muito boas, formadas por faculdades muito boas, e realmente não tem experiência. Então, para quem é gestor e está aqui hoje, eu já falei isso em reuniões de gestores, as pessoas precisam estar abertas
a contratar pessoas sem experiência. Se a gente quer contratar pessoas trans, foi o que a Alice falou, a gente precisa contratar pessoas que não tiveram oportunidade. Elas estão ali tentando, às vezes, por um salário muito abaixo do que elas mereciam. Elas estão ali tentando, então acho que quem tiver aqui de gestor, acho que hoje só tem a Érica e a Priscila, mas estejam abertas a isso, né? Assim, o currículo vai passar por mim, porque eu tô tocando esse projeto, então eu vou querer contratar pessoas qualificadas, mas a experiência para mim não vai contar tanto. Então, acho que para o gestor também, o gestor precisa estar aberto a isso, né? E é graças ao Felipe Ladeira que a gente está com esse projeto, porque ele que deu essa sugestão para a gente. Acho que foi o primeiro projeto que eu implementei na empresa depois que eu mudei de setor. E acho que a gente pretende contratar muito mais pessoas trans para a nossa equipe. E quando tiver, Karina, eu vou te mandar também as vagas para você compartilhar, tá bom? Com certeza. Tem uma amiga, até amiga em comum com a Karina, que ela vive me mandando, né? Queria, rapidão. Procurando vagas, assim, ela tá querendo, né, como você, assim, querendo dar oportunidade para pessoa trans, só que é sempre isso, sempre esbarra nessas coisas, aí eu falo, mas não dá, você não vai achar assim fácil. E aí, eu até mando para pessoas que eu mais, né, aí às vezes pede experiências muito específicas em determinadas coisas, eu falo, a pessoa aprende, ela fala, mas eu não posso fazer nada, eu sou só intermediária, ela é tipo do RH também. Ela só repassa a vaga, né? Ela já falou também que já tentou conversar com o pessoal acima, mas é difícil, né? E, Nath, vou te falar, claro que a gente quer pessoas qualificadas, mas tem muita gente boa desempenhando funções e que não tem a formação. Sim. E que a gente muito melhor do que pessoas que são formadas. Não, e tem muita gente ruim, cheia de qualificação aí, e que está sempre arrumando coisa e é ruim. Exato. Né? Então, nossa, como tem, né? Já trabalhei com muita gente assim. Eu acredito que se a pessoa vai pegar uma oportunidade dessa e vai agarrar também, né? Eu acho que por não ter tantas oportunidades, exatamente, né? É isso. E às vezes a pessoa traz nela, né, essa habilidade, sei lá, se é uma área de comunicação, a habilidade da comunicação mesmo, de falar bem, de se expressar, de ser criativa, de ter ideia, saber se posicionar. E que essa oportunidade para ela conseguir um trabalho pode ser uma ajuda, sim, para ela ingressar na graduação, né? Ou para estudar com vocês para fazer o Enem, ou para pagar a graduação dela particular. Mas é isso, tudo é uma questão mesmo de oportunidade. E é muito importante ter essa oportunidade. Isso vale também, eu acho que não só na questão de pessoas trans, mas também na questão racial, acho que também é muito válido isso. E a gente também vê muito pouca diversidade, né, racial, assim, e é a mesma coisa. Também sempre esbarra nessas questões. Exatamente. Mas, bem, seguindo o nosso papo... Eu acho que alguém queria falar alguma coisa aí. Não vi. Eu queria comentar, na verdade, eu tô com uma vaga que tá para abrir, que a Natália falou que ia listar as vagas e tal. Inclusive, eu ia te procurar essa semana e não tive tempo, mas vai entrar uma vaga também de desenvolvimento. Essa equipe aí precisa de diversidade. Aqui só tem homem, é tudo muito chato. Só tem homem branco. Chato pra caramba. Legal. A sua empresa é de quê, Natália? É a empresa de educação EAD. Hoje a gente tem 3 plataformas, o ProEnem, ProMilitares e Sistema Prodígio de Ensino. Uhum. O ProEnem é uma plataforma online focada no preparo para o Enem. ProMilitares para concursos militares. E o Sistema Prodígio é um sistema que a gente vende para as escolas nesse novo ensino híbrido, né? Entendi. Legal. Né, pro time de desenvolvimento. Sabe? Só tem a Vitória. Só tem eu. Tem que fazer diversificar mesmo. Você é da mesma empresa, Vitória? Sim, sabe? Só tem eu lá. Mas só trazer gente diferente. Poxa, faz sentido, total, assim. Já tiveram outras duas, mas elas saíram. Isso, que pessoas que pensam diferentes, né? Tem mais facilidade para a empresa crescer e tal. Com certeza, eu sou super a favor. Eu sinto falta, na verdade, não é que eu seja a favor, eu preciso mais de gente para misturar.
Precisa de mão pra ajudar também, né? Também, não, a pessoa tem que trabalhar, mas, pô, pra mim, tá trabalhando não me importa, pode ser azul. Legal, ó. Então, desde já, falo aqui que eu tenho uma amiga não binária que é uma pessoa de desenvolvimento e ela dá um curso gratuito para mulheres LGBT+, sobre essa área, que eu não sei falar muito bem sobre essa área. É o que? É software? É software. E A aí gente eu já faz a posso plataforma botar e a Natália Érica. vende. E aí a gente já joga essa vaga do Igor lá. Ah, então. Aí, Com ó, certeza. já boto Se ela vocês em contato com a Érica. Se ela estiver porque procurando posição, é ela e as alunas dela, né? E ela tem outros contatos também, que é Ó, bem específico nisso. Esse maravilhoso. meu livro é super educativo. Eu falo de química, é porque eu tenho formação de engenharia química, né? Uhum. E aí eu falo de química, física, assim, várias coisas. Eu gosto dessa coisa também de usar, pensar, né? Eu estou estudando animação também, pensar nisso para educação, sabe? Jogos, né? Eu acho que falta ter coisas mais lúdicas, assim, né? Principalmente agora com essa coisa de ensino à distância, né? Karina, mantém ela por perto. Sim. Alice é nossa. Eu vou parar, tô desvirtuando a conversa. Tá nada. Alice, tem algumas perguntas ou uma pergunta que seja muito ofensiva e que as pessoas costumam te fazer com frequência, que você fala assim, não, essa pergunta não é para ser feita. Não só para mim, né? Mas em geral. A primeira coisa é perguntar sobre o nome antigo da pessoa. Isso parece um fetiche, assim, que as pessoas têm. Por que elas querem saber isso? E tem gente que insiste, sabe? E é uma coisa... Não tem nenhuma necessidade, você não... Sei lá, e às vezes você já está totalmente desconectada daquilo. Não tem porquê você ficar falando sobre isso, né? Inclusive, eu participei de uma entrevista para uma aluna de mestrado que está fazendo mestrado lá em Portugal. E aí ela nem me perguntou sobre meu nome, não. Mas a orientadora dela exigiu que ela descobriu, ela achou meu nome antigo e colocou. Depois, quando eu fui ler a tese dela, a dissertação, aí tava lá, e eu achei aquilo um absurdo. Ela falou que ela também achou que não devia botar, mas a orientadora exigiu que colocasse, e, pô, já até eu mudei todos os meus documentos, ela não tinha nenhuma necessidade daquilo, sabe? Então, eu achei um absurdo aquilo, achei um absurdo, realmente, muito, bem transfóbico, assim, essa coisa de fazer questão de levantar isso, né? E outra pergunta que é super ofensiva, que as pessoas acham a coisa mais normal do mundo, é perguntar, você é operada? Ou você é operada? Ou quer operar? Sabe? Isso é uma coisa que ninguém pergunta, e assim, uma pessoa que nem te conhece, sabe? Que tá te conhecendo, ou muito pergunta de jornalista, né? Muito normal fazer essa pergunta. E a outra pergunta que ninguém faz, ninguém vai entrevistar uma pessoa cis e perguntar, você já fez hemorroida, fimose? Ninguém fica perguntando essas coisas para as pessoas, né? Pergunta íntima, né? Sobre os genitais das pessoas. Alguém faz uma pergunta sobre o genital de alguém cis, né? Agora, para pessoas trans, acham super normal perguntar sobre como é que é o genital delas, né? Então, isso é muito ofensivo e é tratado assim com uma naturalidade de achar que não é, sabe? É ofensivo. Aí para pensar, se alguém que você acabou de conversar te perguntar, sua buceta é rosadinha, sei lá, sabe? É muito ofensivo, né? Então, é esse tipo de coisa. Essas duas perguntas, principalmente, são perguntas bem comuns, né? Pô, ver você tá já aconteceu, tá numa mesa de bar, aí chega uma pessoa e me conhecer na hora, assim, já faz esse tipo de pergunta, sabe? É muito sem noção, né? Pois é, e fazem com naturalidade ainda.
Acho que é super normal, até porque vem um monte de gente falando isso na televisão, né? Sim. Acho super normal. E aí eu sempre dou uma cortada assim bem... Sim. Viu, gente? Já Escroto. dei spoiler, porque daqui a pouco a gente vai abrir para pergunta, para vocês não fizerem. Já aconteceu já, nenhuma pergunta dela. eu já participei de umas entrevistas, algumas coisas de tipo documentário, assim, aí quando vem com essa pergunta, eu deixo a pessoa sem graça até, sabe? Porque é isso. Alice, por último, alguém que falou aqui, Priscila. Calma aí, deixa eu abrir aqui. Um dos tatuadores que me tatua é um homem trans e a cunhada dele não aceita. Quando eu estava na casa dele, ela precisou ir buscar uma parada e falou pro porteiro que ia na casa dele só que o chamou pelo nome de nascença. Foi super tosco, constrangedor para ele. As pessoas que negam, né? Que tem assim, tem dois tipos de pessoa, né? Tem a pessoa que tem essas pessoas que fazem de propósito, né? Que já te conheciam antes e tal, que são parentes e tal. E tem as pessoas que realmente têm dificuldade, né? Mais velhas, já se acostumaram a falar o seu nome antigo muito, né? Então, assim, a gente sabe quando é cada situação, né? No meu caso, assim, na minha família, quase, assim, difícil alguém fazer... Quando alguém faz essa troca é por essa coisa de costume, né? De, tipo... E geralmente as pessoas mais velhas, minhas tias, assim... Mas mesmo assim, cada vez mais raro acontecer, né? Mas tem gente que as pessoas da família insistem em não aceitar, em falar, né? E é difícil. Assim, se fosse o meu caso, eu cortaria as relações, sinceramente. Se eu sinto que a pessoa está fazendo só porque de implicância, assim, porque ela não aceita, porque ela não quer, né? Má vontade, eu não ia manter relação com essas pessoas, não. Exatamente. Por mais que seja íntima e tal. Fica muito evidente que é preconceito, né? Porque, por exemplo, artista, tem um monte de artista com nome artístico. Xuxa, todo mundo chama a Xuxa de Xuxa. Ninguém vira e fala, Maria da Graça Meneghel. Ninguém sabe o nome do Lima Duarte, né? Exato. Acho que é Ariclene, sei lá, uma coisa assim. Exato. Ninguém sabe. Suzana Vieira, ninguém sabe o nome dela. Ninguém fica perguntando o nome. Ninguém faz uma entrevista com ela e pergunta qual é o nome dela, né? Sim. Exatamente. Bem, Alice, para fechar, e aí depois a gente abre para as perguntas, eu quero saber o que você pensa sobre como as pessoas da sociedade podem ajudar nessa causa. Bem, eu acho que, em primeiro lugar, é trazer as pessoas para dentro do seu convívio, né? É tipo... você tem uma empresa, você trabalha numa empresa, você trazer as pessoas para dentro da empresa, né? Você participar, você trazer... Se você conhece uma pessoa trans, você chamar ela para sair, para ir numa festa, sabe? Em que não vai ser só uma coisa exclusivamente LGBT, entendeu? Você colocar... Porque eu acho que o principal mesmo é as pessoas serem vistas, assim. Eu sou, tipo, sei lá, na maioria dos grupos que eu frequento, eu sou a única pessoa trans que as pessoas conhecem. Hoje um pouco menos, né? Mas no começo, então, eu era a única pessoa trans que a maioria das pessoas que eu conhecia, né? E eu, na maioria dos lugares que eu frequentava, eu era a única pessoa trans naqueles lugares, né? Então, a gente né, na escola, na família, né? É isso, é respeitar, é não agir que nem essa... Como é que é? Uma cunhada aí do homem trans aí, é não agir desse jeito. E se você tem um poder, assim, se você
você tem uma posição que você pode, principalmente empregar, né, pessoas trans, é você colocar essas pessoas e você, né, ter essa flexibilidade de ser um pouco menos exigente em termos de currículo dessas pessoas, né? E é isso, a inclusão, né, ela depende de um monte de coisa, né? Mas é as pessoas, porque à medida que as pessoas estiverem dentro participando das coisas, o preconceito vai diminuindo, porque à medida que você convive com as pessoas, né, a melhor forma de você acabar com os preconceitos é você conviver com as pessoas, não de uma forma superficial, distante, né, mas conviver mesmo, né? Sim, com certeza. E se posicionar também, né, Alice? Quando vê alguma sim, claro. atitude depreciativa, não fingir que não ouviu, se posicionar, defender as pessoas. Sim, também. Tomar partido, porque quem é isento acaba ficando do lado. Não existe isento. Exato. Né? Exato. Assim, eu até acho que existe isento entre Crivella e Eduardo Paes, por exemplo. Mas. Dudu, nunca critiquei. Nesse caso aí. Eu acho que até pode existir casos que fica difícil, né? Mas na maioria das vezes a isenção é uma escolha, né, de um lado. A escolha do lado dominante, né? A isenção ela acaba sendo sempre a escolha do lado dominante. Exatamente. Bem, já a gente vai abrir para perguntas. Antes de abrir para as perguntas, vou falar rapidamente, né? A gente passou agora por junho. Junho, o mês inteirinho é considerado o mês do orgulho, embora o dia mesmo do orgulho seja de dia 28. E aí, rapidamente falando sobre isso, tudo começou lá em 1969, em Nova York, num barzinho, um dos poucos que na época aceitavam esse público, mas ainda assim a polícia vivia indo lá agredir os frequentadores, e aí um dia 28 de junho de 1969, eles se reuniram no ato de resistência e convocaram familiares e amigos para resistir contra a opressão da polícia, e ganhou uma repercussão muito grande. É por isso que o dia 28 é o dia do orgulho LGBT+. No ano seguinte, em 1970, foi realizada a primeira parada do orgulho LGBT. E é importante falar disso, né, porque a parada ela é celebrada em quase todos os países do mundo anualmente. Ainda na pandemia, ela tem ocorrido de forma virtual. E muita gente critica, né? Fala, porque é um evento para pegação, para putaria. Existe uma história linda, né, do motivo desse evento existir. Ele é super importante. É super importante reunir centenas e milhares. Em São Paulo tem mais de 1 milhão. Exatamente, de pessoas LGBTI+, e também aliados, né, por essa causa, ocupando as ruas, tendo voz, mostrando a cultura, podendo se expressar sem opressão. Então, é um outro ponto muito importante, né, porque eu ouço com muita frequência, inclusive LGBT, falando mal da parada. E é isso, é importante a gente saber da nossa história para entender o porquê que esse movimento, esse evento existe, para a gente poder defender e também celebrar. Porque, sim, é importante a gente celebrar, né? Ter um dia do orgulho da nossa existência. Pô, e a pegação tem que ter, né? Óbvio. Pô, que é jeito maior de... Exato. Não acontece nos outros lugares porque a gente não é bem-vindo, tem que ser a parada, gente, é isso. Não, e assim, a parada, ela é um momento também né, para se mostrar se pegando, tem que é para isso que ela existe. Os poderes se pegar livremente. Exatamente. Tem gente que começa a pegação dentro do metrô, né? Adoro. Tem nada demais. Qualquer lugar é lugar, gente. Tem isso não. Agora sim, a gente pode abrir para perguntas. Alguém? Alguma dúvida? Felipe tá me perguntando. O Felipe que tá aqui. Tá me perguntando as minhas redes, né? Aí eu tenho o Instagram, Alice Pereira Arte. Vou botar aqui.
Tem também o Pequenas Felicidades Trans. Tem também Pequenas Felicidades Trans no Facebook, né? Nesse site aí, alicepereira.iluria.com, tem meus livros. Legal. Ajuda lá que eu tenho muito livro para vender ainda. Sim. E sigam a Alice, porque nesse momento de ódio, de tanta besteira em rede social, é um dos perfis que, sabe, trazem paz para o coração, porque só publica coisa boa, só mensagem. E Karina caiu. Deu uma travada, né? As pessoas quando congelam sempre ficam com o rosto bonitinho, né? Ela voltou. Ah, estão me zoando, né? Ah, não, fui eu, tá? Desculpa, tchau. Enfim, vocês ouviram o que eu falei da Alice? Não, travou. Não, travou, acho que legal. Travou no meio, Nesse momento, enfim, de ódio, né, de muita coisa acontecendo com o governo, pandemia, o perfil da Alice realmente é um dos que eu mais gosto de ver a publicação. Pelo conteúdo das mensagens, porque ela é uma pessoa iluminada mesmo, sabe? No Pequenas Felicidades Trans tem todas as tirinhas que traz situações reais de tudo que ela já viveu e ela transforma isso ali numa ilustração, né? Então é bem bacana, sigam e divulguem também. É ótimo o trabalho dela e os livros dela também são incríveis. Já li os dois. Obrigada. E aí, em agosto, é quando a gente comemora o orgulho e a visibilidade lésbica. Em agosto desse ano, a Lesbiteria vai lançar uma campanha que se chama Encontro Solar. Ainda não divulguei o nome da campanha, estou falando em primeira mão para vocês. Essa campanha tem uma música e tem um clipe que está sendo feito pela Alice, que é uma animação 2D. E aí vem para o mundo no final de agosto, em celebração à visibilidade lésbica. Então também acompanhem, que vai ser lindo. Vai para todas as plataformas digitais. Aliás, a Lesbiteria já está nas plataformas digitais, né? A gente já tem um single lá, autoral, está indo super bem o lançamento e vamos lançar outros, inclusive Encontro Solar. Ainda falando sobre... para terminar isso. Tem. Ai. Ainda falando sobre Encontro Solar, a Alice é uma parceira nossa, né? E ela tá junto naquela campanha que eu falei do casal de lésbicas de Jacarepaguá. Né, Alice? Nós fomos juntas lá levar as primeiras doações que conseguimos de cestas básicas. E aí a gente tem uma planilha gigante de coisas sobre esse casal, de pendências do casal que a gente pagou, mas a gente continua recebendo contribuições. Então, se vocês se sentirem tocados pela causa e tiverem essa oportunidade, contribuam via Pix, porque é um casal que ainda está precisando muito, muito, e essa campanha estagnou, não tem entrado mais nada, absolutamente nada de doação. Então, é mais esse reforço. Alice, tem mais alguma coisa para falar? Alguém tem uma pergunta para fazer? Então, tem a Priscila que fez uma pergunta de indicação de filme. Pô, tem o filme... Não estou me lembrando aqui, mas tem o seriado Pose, que é muito legal. Eu acho que... Eu vi um filme também que eu achei bem interessante sobre isso, que é A Garota Dinamarquesa. Não, esse filme é horrível. É? Pô, eu gostei do filme, porque é bem ambientado, né? Assim, é parado, né? É um filme paradão. As pessoas cis gostarem desse filme, mas é um filme que ele é muito... Nossa, eu comecei a ver, cheguei na metade, parei, assim. Ele é bem paradão, é bem europeu. Ele é bem... Não é isso, não. Eu gosto de filme, assim. É que o filme, ele vai muito em cima de estereótipos, assim, ele é muito... É o tipo da coisa que eu falo que... Por quê? Porque é um filme feito por pessoas cis, com ator cis, não tem... Nenhuma pessoa trans está ali participando dessa produção, entendeu? E acaba ficando aquela coisa que só repete clichês e estereótipos, sabe? Eu acho esse filme, assim, as pessoas
sempre falam dele, e eu falo sempre para as pessoas, não vejam. Não inventa moda. Gente, Eu não me acho- escute, escute Oi? ela. Não me escute, escute ela, né? É o tipo de... sabe, que são tipos de filmes, assim, que eles servem muito pro diretor e tal, os atores se promoverem, vangloriarem, mas que não traz coisas positivas, sabe? É uma coisa, é um filme fetichista, sabe, pra mim. Eu achei muito ruim. Ok, Agora o não Pose sei. é muito bom, muito legal. O seriado Pose. As atrizes são todas trans. Assim, a história, sabe? Tem outro filme também que eu vi, que a atriz ela é trans. Eu não sei quem são os diretores, acho que é Boys Love Girls, uma coisa assim. Acho que é Boys Love Girls. É muito legal, bem sensível esse filme, eu gostei bastante também. Tem um filme também do garotinho, que é Boyhood, também é um filme legal. Apesar de eu achar também que isso foi feito por pessoas cis, mas ele é um filme legal, um filme bem sensível também, bem feito. Agora esse garoto dinamarquesa é Desculpa, horrível. foi Gente. mal. Não, mas é normal, sabe? As pessoas veem assim, sabe? E acham legal e tal, mas na verdade ele reproduz aquelas situações lá que o personagem se coloca, sabe? Elas são bem exageradas, assim. A atuação dele é exagerada, como é que se diz? Afetada, sabe? Eu acho horrível, eu acho bem ofensivo quando usam homens para fazer papel de mulher trans, sabe? Se você não tem um... você... É aquela coisa de você falar que você não tem, a pessoa não tem currículo para fazer o filme. Tá, coloque então uma mulher cis para fazer um papel de uma mulher trans, sabe? Você colocar um homem cis para fazer um papel de uma mulher trans é super ofensivo, que é você perpetuar essa visão de que mulheres trans são homens fantasiados de mulher. Porque aí você bota um ator super conhecido, fantasiado de mulher, e diz que é uma mulher trans. Não, então tá, se você quer fazer... se você não achou de jeito nenhum uma atriz trans para o papel de uma mulher trans no filme, então você chame uma atriz cis, não um ator, sabe? É muito errado, muito errado. Ou, né, no caso, sei lá, de um filme com homem trans, a mesma coisa. Chamar, se não tiver um homem trans para fazer o filme, chame um homem cis. Vai chamar uma mulher, como que nem a novela que teve que usar uma mulher. Ah, não, mas é porque vai falar sobre a transição. Ué, e daí que vai falar sobre a transição? Da mesma forma que você coloca a pessoa depois da transição errada, você pode colocar, né, como se fosse antes da transição. Se você vai pegar um filme como esse, A Garota Dinamarquesa, você podia usar uma atriz, né, cis para fazer, e ela fazer a parte inicial lá. Isso seria muito mais autêntico, né? Que, tipo, ela, antes de se transicionar, já seria uma mulher. Ela estaria transicionando, estaria vestindo roupa. Porque aí, sim, uma mulher trans, quando está antes de transicionar, ela está se fantasiando de homem. Não é a mulher trans, depois de transicionar, que está se fantasiando de mulher. É o contrário. Ela, antes de transicionar, ela está se fantasiando de homem. Então... a forma que eles fazem esses filmes, eles passam a mensagem de uma forma totalmente errada e vai perpetuando, porque o diretor que faz, o roteirista, todo mundo é cis, ninguém nunca viveu aquela realidade e vai escrever e fazer filme sobre aquilo, vai fazer só sobre a partir das coisas que elas viram de outros filmes, de outras histórias que foram contadas por pessoas também que não viveram aquela realidade. E fica uma bola de neve de acúmulo de estereótipos e preconceitos, né? Eu, assim, com todo respeito, eu fico feliz de ter feito essa bobagem aqui, porque eu aprendi muita coisa enquanto você explicava. Não foi bobagem, não. Foi justamente como você falou, foi legal você ter falado, até pra gente tocar nesse assunto, sabe? Legal, obrigado. E até assim, pra talvez, né, depois se você quiser ver o filme de novo e pensar, né, nisso, ou em outro filme que você comece a ver e que você perceba isso, né?
Eu não vou ver de novo não, porque eu realmente achei o filme muito parado, também tem essa questão. Mas eu vou prestar mais atenção em outras coisas assim. Tem um filme que eu amo, que é, né, porque você fala, porque o filme parado, um filme que eu amo, que é 2001, Uma Odisseia no Espaço. Eu acho que não existe filme mais parado do que aquele. Eu não consegui. Eu amo esse filme, sabe? Mas isso não é a questão, com certeza. Legal. E com isso, né, eu acho que é importante, fica aquela lição, né, que a gente já falou algumas vezes, mas é sempre bom lembrar que não tem nenhum problema da gente achar algumas coisas e cometer algum erro. O que importa é se o erro teve aquela intenção depreciativa, né? Se você falou para ofender, para... Mas é isso, está todo mundo aprendendo o tempo inteiro, a gente aprende, ouve as pessoas que têm lugar de fala e a gente respeita essa fala e passa a considerar. O Felipe está perguntando do filme Alice Júnior. Eu não vi ainda. Eu não sabia que estava na Netflix, não. Eu soube desse filme, mas eu não cheguei a ver. E agora que você está falando aí que eu tô sabendo que tá na Netflix. Ele é com uma atriz trans. Eu dei uma pesquisada aqui, porque parecia pra mim, mas eu não tinha a certeza, né? E eu acho que assim, eu vi ele quando ele saiu, justamente por ser brasileiro e ser com uma atriz trans. Ser uma história trans, na verdade. Eu não sabia se a atriz era trans. Eu achei interessante porque ele é um filme muito adolescente, de romance e bem bobo. O que, assim, eu sou um homem gay, eu acho que, assim, ver filmes gays sobre situações que precisam ser faladas é importante, mas a gente sente falta de representatividade em besteira, sabe? Uma comédia romântica, eu quero uma comédia romântica gay. Não precisa ter que ele tem que sair do armário, a família vai rejeitar. Essa parte a gente já viu muitas vezes. Então, assim, um filme de Natal gay não precisa nem ser bom, porque os filmes não são bons e eu tô lá assistindo tudo. Então, assim, teve um de Natal, eu acho que do ano passado, não lembro mais, mas que foi assim, bobinho, gay, de Natal, lixo, sessão da tarde, assim, amei. Mas é porque isso pra mim é representatividade que eu sinto falta. Com certeza. Me vem tudo e de formas que não é o foco. Então esse Alice Júnior, eu queria falar dele só porque, assim, eu vi esperando ser educado, no sentido de entender mais sobre pessoas trans, porque quando eu assisti eu não entendia. A Natália falou hoje, eu fiz um projeto e acabei estudando muito mais. Então hoje eu entendo mais do que quando eu assisti esse filme. E eu fui pra ele pra dar valor, porque era brasileiro. Pensei que ia aprender, e não é sobre isso, é sobre a vida dela, normal. E não, mas você acaba aprendendo pra caramba. Sim. Então eu acho que vale a pena falar dele por causa disso, porque ele não é educativo no sentido de, tipo assim, vamos aqui explicar. Mas é um personagem trans vivendo como um ser humano normal, porque são pessoas normais e tem que ser representadas assim, eu penso assim, né? Então, acho que fica aí uma sugestão. Desculpa se não foi você que deu, mas eu achei que estava dentro do tema. Legal. Bacana. Mais alguém? Alguma pergunta? Algum comentário? Não? Fechamos? Então é isso. Eu achei legal esse formato aí. Né? Aparece um monte de carinha. Pandemia, né? Que das outras lives que eu participei era só ou com uma pessoa só, né? Ou às vezes só eu falando. Achei legal, assim. Assim é bem interativo. É como a gente consegue se encontrar num ano e meio que ninguém se vê aqui direito. Pois é. Triste, mas vamos sair dessa. Tirando esse lote de vacina vencido aí, temos que rir. Mas, enfim, gente, obrigada pela atenção de vocês, obrigada por mais esse encontro. Hoje, então, a gente encerra, mas vocês sabem como me encontrar, sabem como encontrar a Alice, todas as pessoas que passaram por aqui, precisando de qualquer coisa, querendo bater um papo, não pensem duas vezes, de segunda a segunda, em qualquer horário, manda mensagem. E tamo junto, vamos juntos.